Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto super importante no inglês, o particípio passado ou past participle. Eu sei que o nome parece um pouco complicado, mas não se preocupa, porque eu vou explicar de um jeito bem simples para você entender de uma vez por todas o que é e como usar, e no final você vai conhecer uma lista com os verbos mais usados, com exemplos para você fixar os conhecimentos e também ampliar o seu vocabulário, combinado? Então, o que é, afinal, o past participle, o particípio passado? Bom, o particípio passado é uma forma do verbo usado em tempos verbais, como o present perfect, o past perfect e também que é usado na voz passiva. Ele é essencial para você construir frases que falam de ações que já foram completadas ou que ainda têm alguma ligação com o presente. O past participle é uma forma do verbo que a gente usa em frases do tipo I have done my homework. Eu fiz minha lição de casa. She has already seen this movie. Ela já viu esse filme. Essas daqui são frases no present perfect. A gente também usa o particípio passado no past perfect, que é usado para falar de uma ação que aconteceu antes de outra no passado. Por exemplo, I had finished eating before you arrived. Eu tinha terminado de comer antes de você chegar. E também é usado na voz passiva, onde o foco é na ação e não em quem a fez. Por exemplo, the letter was written by him. A carta foi escrita por ele. Mas como que a gente faz, então, para formar o particípio passado? Bom, para entender como usar o particípio passado em inglês, o past participle, nós precisamos primeiro entender que existem dois tipos de verbos em inglês, os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos regulares são mais fáceis. Para formar o past participle nesses verbos, você só precisa adicionar um ed no final do verbo. Por exemplo, o verbo walk, to walk, que significa andar, vira walked, andado. É só adicionar, então, o ed no final. Já os verbos irregulares são um pouco mais desafiadores porque eles não seguem uma regra fixa. Ou seja, você vai precisar memorizar a forma correta dele no particípio passado. Por exemplo, o verbo to go, o verbo go significa ir, ele vira gone, ido. Então aqui não tem jeito, é prática mesmo e memória para poder aprender e consumir bastante conteúdo em inglês diariamente para ir pegando as formas irregulares dos verbos. Mas vamos ver alguns exemplos aqui para ficar mais claro. I have finished my homework. Eu terminei minha lição de casa. Nesse caso aqui, finish é um verbo regular, então a gente adiciona apenas o ed no final dele para transformar ele na forma do past participle. She has seen that movie before. Ela já viu esse filme antes. No caso aqui do verbo see, ele já é um verbo irregular e a sua forma no past participle vira seen. Dessa forma aqui que está escrito na frase. Outro exemplo. They have written a letter to their friend. Eles escreveram uma carta para o amigo deles. Então, a mesma coisa aqui acaba acontecendo no verbo write, que significa escrever. Por ser um verbo irregular, a sua forma no particípio passado vira written. Agora, para fixar melhor os conhecimentos, eu trouxe aqui alguns exemplos dos verbos regulares e irregulares mais usados para você poder não só entender na prática como que se usa o past participle, mas também para que você possa aprender um vocabulário sendo usado dentro de um contexto. Então agora a gente vai ver a lista dos 10 verbos regulares mais usados. O primeiro, play. She has played the piano since she was 5. Ela tem tocado piano desde que ela tinha 5 anos. Então, o verbo play, que pode significar brincar, jogar, nesse caso aqui, desse contexto, significa tocar. Então, she has played the piano since she was 5. Walk, vira walked. We have walked to school every day this week. Nós andamos para a escola todos os dias desta semana. Talk, vira talked. They have talked about the project for hours. Eles falaram sobre o projeto por horas. They have talked about the project for hours. Call, vira called. I have called my friend 3 times today. Eu liguei para o meu amigo 3 vezes hoje. Love, vira loved. She has always loved reading books. Ele sempre amou ler livros. Use, vira used. We have used this app for a long time.
Nós usamos esse aplicativo há muito tempo. Work vira worked. She has worked at the company for 5 years. Ela trabalhou na empresa por 5 anos. Watch vira watched. They have watched that movie several times. Eles assistiram aquele filme várias vezes. Start vira started. I have started a new hobby recently. Eu comecei um novo hobby recentemente. E por último, nos verbos regulares, live, que fica lived. We have lived in the city for a decade. Nós moramos nessa cidade há uma década. Então, como você pôde observar nos exemplos, para os verbos regulares, para formar o particípio passado, a gente só adiciona o ed no final da palavra. Agora vamos para a lista dos 10 verbos irregulares mais usados, começando pelo verbo to be, que fica bem na sua forma do past participle. Por exemplo, I have been very busy this week. Eu estive muito ocupado esta semana. O verbo to go vira gone. She has gone to the market. Ela foi ao supermercado. O verbo to have vira had. They have had dinner already. Eles já jantaram. O verbo to do vira done. We have done our homework. Nós fizemos nossa lição de casa. O verbo see fica seen. I have seen that movie before. Eu já vi aquele filme antes. O verbo take fica taken. He has taken the test. Ele fez a prova. O verbo get fica gotten ou got no inglês britânico. Tem algumas variações nisso aqui, mas é só para vocês entenderem um pouco mais. Por exemplo, she has gotten a lot of compliments. Ela recebeu muitos elogios. O verbo make fica made. I have made a cake for the party. Eu fiz um bolo para a festa. O verbo come também fica come. Ele não muda na sua versão no past participle. Então, fica They have come to visit us. Eles vieram nos visitar. O verbo say fica said. She has said the same thing multiple times. Ela disse a mesma coisa várias vezes. Agora, para você entender um pouco mais do past participle, eu indico também que você assista a aula que tem aqui no canal sobre o present perfect e também a outra aula com os 200 verbos irregulares mais comuns em inglês. Eu vou deixar esses vídeos passando na tela e eu te vejo então no próximo vídeo.